Olá! Hoje iremos conversar sobre o tratamento da artrite reumatoide. Eu tenho certeza que se você acabou de receber esse diagnóstico, você deve ter muitas dúvidas e principalmente muito medo em relação a: vou ficar torta, deformada, vou perder as minhas funções, vou para uma cadeira de roda? Então, isso tudo são questionamentos que eu recebo com frequência dentro do consultório. Então, muita calma nessa hora, segura esse medo aí, eu vou explicar para vocês qual é a grande vantagem dos tratamentos atuais da artrite reumatoide. Então, o primeiro ponto é que é muito importante que se tenha um diagnóstico precoce no momento em que se ainda tem uma articulação com poucas lesões, poucas erosões, e é esse o momento ideal para se iniciar o tratamento, porque irá então evitar a progressão da doença para um processo com mais erosões, mais deformidades e mais limitações. Então, o diagnóstico precoce e um tratamento precoce é o primeiro passo para a gente se ter um bom sucesso no tratamento da artrite reumatoide. Você tem sintomas? Tem artrite? Tem dor? Procure imediatamente um médico reumatologista. Se você nesse momento está com dúvida de qual será que são esses sintomas, volta no vídeo da semana passada que eu explico tudo com bastante detalhes lá. O segundo ponto para um diagnóstico, para um tratamento de sucesso, é a gente pensar num alvo específico. A gente tem que ter um alvo muito bem garantido, a gente tem que ter um caminho a perseguir. E o que nós queremos no tratamento é a sua remissão. O que é a remissão? É o controle da doença. A artrite reumatoide ela não cura, no entanto, é possível controlar. É possível que essa doença fique sem nenhuma inflamação, ou então a gente pode buscar como alvo também um baixo nível de atividade de doença, ou seja, uma inflamação muito pequena. Mas pensando assim que a gente sempre vai realmente querer buscar a remissão da sua doença. Para um sucesso também, o terceiro ponto, né, além do tratamento precoce, além de buscar um alvo terapêutico adequado, buscar a remissão, o terceiro ponto é uma boa relação médico-paciente, já que existem várias opções de terapias medicamentosas e essa decisão compartilhada entre médico e paciente é fundamental para que o tratamento se adeque às suas necessidades. E por que eu falo isso? Porque como existem diversas frentes de tratamento, história individual, o momento de vida de cada um deve ser extremamente considerado. Como, por exemplo, uma mulher em idade fértil que ainda deseja engravidar, existem tratamentos que são mais adequados a essa possibilidade do que outros. Então, por isso, essa conversa com o seu médico reumatologista sempre deve ser muito franca e muito aberta. Então, em relação às recomendações de tratamento, é muito importante pensarmos em terapias não medicamentosas e terapias medicamentosas. Essas duas linhas de terapias, elas são extremamente importantes para que se tenha uma remissão, para que se tenha uma qualidade de vida. Em relação a terapias não medicamentosas, nós colocamos como prática regular de exercício físico, extremamente importante, controle do peso. Sabemos que a obesidade é um fator que tende a piorar o processo inflamatório, então piora a resposta ao tratamento. Então, boa alimentação, controle do peso, prática de exercício físico, cessar tabagismo é outro fator extremamente importante. Em relação à terapia medicamentosa, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, ela tem uma diretriz de tratamento em que, se é possível, fazer 3 linhas de tratamentos conforme a atividade da doença, ou seja, conforme o grau de inflamação, conforme a evolução ao tratamento, conforme a presença ou não de efeitos colaterais a alguma medicação, né, se esse tratamento está sendo suficiente ou se está tendo falhas no tratamento. Então, no Brasil, os tratamentos, a primeira linha é composta das drogas modificadoras sintéticas da doença. Então, nós temos os DMARDs nessa linha, que são os antimaláricos, o metotrexate, a leflunomida, sulfasalazina. Essas medicações são usadas normalmente como uma primeira linha de tratamento. Preferencialmente, o metotrexate para quem não tem contraindicação. Lembrando que a gestação é proibida com o uso de metotrexate devido à má formação fetal. Então,
E essa informação tem que ser muito bem alinhada entre médico e paciente, principalmente pacientes em idade fértil. Na falha ou caso haja algum efeito colateral e entre trocas entre essas primeiras linhas de tratamento, nós podemos utilizar uma segunda linha de tratamento em que são a linha em que há os agentes imunobiológicos. Então nós temos o anti-TNF nessa linha de tratamento, os bloqueadores de coestimulação de linfócito T, temos o antirreceptor de interleucina 6, e também temos os agentes alvo específicos, como os inibidores da JAK. Caso essa segunda linha de tratamento também tenha falha, também seja o paciente apresente intolerância, a terceira linha de tratamento ela vai englobar trocas de medicações entre essas classes. Então, tudo isso tem que ser muito bem alinhado com resultados de exame, acompanhamento laboratorial e clínico. É muito importante acompanhamento entre 60 e 90 dias para um bom tratamento, para um bom resultado satisfatório e para que a gente consiga achar a remissão. A inclusão de fisioterapia no seu tratamento e terapia ocupacional é extremamente importante, tanto quanto no início, quando a doença está ativa e você está com dor, e também é muito importante a avaliação do terapeuta ocupacional para fazer adequações caso você já tenha alguma articulação comprometida e tenha dificuldade em fazer manuseios de alguns objetos ou fazer algumas atividades do seu dia a dia. Isso tudo pode ser muito bem trabalhado junto ao terapeuta ocupacional. Então, o tratamento da artrite reumatoide, ele costuma ser multidisciplinar. A gente tem que pensar uma boa alimentação, tratamento medicamentoso da artrite com o reumatologista, então envolve nutricionista, reumatologista, educador físico, pode ter o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional. O importante é que a sua saúde esteja em dia. Se você tem comorbidades como hipertensão, diabetes, é extremamente importante que essas doenças estejam muito bem controladas, porque já sabemos que existe um risco aumentado de doença cardiovascular no grupo de pacientes com doença inflamatória como a artrite reumatoide. Eu espero ter ajudado com essas informações. Na próxima semana voltamos com mais assuntos e caso você tenha sugestões, me mande aqui que eu vou ter o maior prazer em preparar vídeos e acompanhar. E se você sabe de alguém que está com artrite reumatoide e precisa dessa informação, compartilhe essa informação com quem precisa. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.